Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, está falando de Jesus. Muitas pessoas, multidões, acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse, ele se volta para a multidão e diz assim: olha, se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu estava orando e eu tenho pedido graça para compartilhar a palavra de Deus com sabedoria, compartilhar as palavras que Jesus disse como Ele compartilhou. Eu tenho orado por isso, para que Deus me dê sabedoria e me dê graça para falar como Jesus falava, falando a verdade, mas sem machucar. E estas palavras, elas foram ditas por Jesus. Não é muito comum você ver no nosso cenário de comunidade global a cruz, mas é bom você ir se acostumando. Na projeção que temos para o IECG da Vila Margarida, você vai poder ver de longe uma cruz. Eu tive a oportunidade de estar na Coreia do Sul por algumas vezes, e é impressionante porque todas as igrejas, ou quase todas as igrejas, a maioria das igrejas, elas são identificadas, igrejas evangélicas, por uma cruz. E você olha de um prédio, você vai ver assim centenas e milhares de cruzes esparramadas sobre aquele cenário de uma imensidão de cidade em Seul. É impressionante. Milhares. Eles colocam uma cruz em neon para que todos vejam a identificação. Não há poder na cruz. O poder está na mensagem que a cruz transmite. E Deus colocou uma palavra no meu coração para falar a respeito das duas faces da cruz. A primeira face é a face da cruz que nos chama para a morte. A primeira face da cruz é a face da cruz que nos mostra o caminho da renúncia. A primeira face da cruz é a face da cruz que nos chama para negarmos a nós mesmos, na disposição, se preciso for, de negar a nossa própria família. As palavras que eu vou transmitir e que eu li, não são palavras minhas, mas são palavras do próprio Jesus. Jesus, ele olha para a multidão, e uma multidão sempre estava por perto de Jesus. De vez em quando ele saía e deixava a multidão. Tinha um tempo especial com os discípulos, e eu estava falando com o pastor Aldo há pouco a respeito da importância de termos uma base, que é como uma cadeira, que temos 4 pés, que dá sustentação, esta base importante de discípulos que estão mais próximos, que vai compartilhar a visão e na essência que tem recebido do mestre. Isso é importante para nós no contexto de igreja. E hoje somos uma igreja apostólica e temos a geração apostólica, são homens e mulheres que foram separados para estarem mais próximos, para receberem a essência daquilo que Deus tem derramado sobre a liderança, para alcançar a multidão. Então Jesus, ele tinha um tempo com a multidão, mas ele tinha um tempo também especial com os discípulos mais próximos, a começar pelos 12. E em alguns momentos mais especiais ainda, ele ficava com 3. E eu creio que, lógico, que alguns outros, é possível que por alguns momentos fossem tomados por ciúmes em ver Jesus tão próximo dos 3. Alguns privilégios os outros não tiveram. Por exemplo, quando Jesus subiu ao monte, chamado Monte da Transfiguração, ali estavam apenas 3, Pedro, Tiago e João. Só os 3 estavam com Jesus. Quando Jesus vai ao Getsemane, os 3 estavam lá também.
Então eles tiveram o privilégio de ver o Cristo glorificado ali, a glória de Deus veio sobre ele, no monte da transfiguração. Mas eles vão passar também uns momentos difíceis com Jesus no Getsemane. Então esses discípulos mais chegados, eles têm o privilégio de ver a glória, mas também de vez em quando têm o privilégio de ver Satanás operando. Então essa face da cruz é uma face que nos chama para negarmos a nós mesmos, e se preciso for, se necessário for, para se tornar um seguidor de Jesus, negar a própria casa, negar a própria família, ter a disposição para isso. Entre a verdade de Jesus e Jesus, e o papai, a mamãe, o filho ou filha, seja o que for, a recomendação de Jesus em fazer a escolha é para que neguemos a nós mesmos. Então, aparentemente, é muito estranho essas palavras. Eu acredito que se o próprio Cristo estivesse aqui, talvez seria um pouco diferente. Mas eu estou aqui por Ele e para Ele, para compartilhar as palavras que Ele compartilhou, e não as minhas próprias palavras ou os meus próprios pensamentos. Quando a Bíblia fala para nós honrarmos o papai e a mamãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que possamos ir bem nesta terra, e é um mandamento com promessa, é o primeiro na verdade, para sermos bem-sucedidos. Mas entre obedecer o que Jesus disse e obedecer o que o papai pensa, nós vamos ficar sempre com aquilo que Jesus disse, mesmo que isso custe o que é a rejeição e o desprezo. Queridos, nós vivemos num contexto de sociedade, como igreja, contexto que temos ainda, como Brasil, e eu espero que isso continue, e eu espero que não apenas a minha geração, mas os meus netos e os meus bisnetos desfrutem desta liberdade. Mas nós sabemos como o mundo caminha, os conceitos, as ideias, as percepções. Eu estava vendo uma cena de um pastor fazendo um batismo na Inglaterra, no Canadá, e um grupo de pessoas vieram para se opor ao batismo, e ali com palavras de ordem, sabe, rejeitando aquilo, e quase que agredindo o pastor e aquela pessoa que estava sendo batizada. Nós estamos desfrutando de uma certa liberdade, mas nós a cada dia precisamos fazer as nossas escolhas. E Jesus, vendo a multidão, ele diz: ei, vocês vão ter que tomar uma decisão. E quem não estiver disposto a aborrecer papai ou mamãe, ou irmão ou irmã, seja o que for, não pode ser meu discípulo. Não pode ser o meu discípulo. Qualquer que não negar-se a si mesmo, não tem como segui-lo. Então esta é uma face da cruz, e parece que é difícil, mas eu quero mostrar também para você a outra face da cruz. Esta face da cruz é uma face para a morte, que nos chama para a morte, o negar-nos a nós mesmos. A cruz não é a nossa enfermidade, a cruz não é um filho que se desviou do propósito, a cruz não é o esposo que se tornou adúltero. Isso não é a cruz. A cruz não é a pobreza, não. A cruz não é a nossa ignorância. A ignorância é ignorância, não é a cruz. A cruz fala de negar-nos a nós mesmos, para que a vontade dele seja feita em nós. E nós vamos perceber exatamente isso. Para vivermos a vontade de Deus plena, é necessário que nós neguemos a nossa própria vontade. Mas eu quero dizer para você, toda renúncia que você fizer, não vai poder se comparar com a recompensa da parte de Deus que virá sobre a sua vida. Toda renúncia que você possa imaginar, imagina aí o que você tem que renunciar. Imagina, pense. É uma grande, vou renunciar à minha amante, é uma grande renúncia. É besteira, isso é besteira. Vou renunciar. Renuncia. Na verdade, não faz nem sentido, né?
Mas na multidão que Jesus estava falando, tinha pessoas assim. Não é no nosso contexto, lógico que todo mundo é santo. Mas Jesus está falando com a multidão. Vai ter que renunciar. Vai ter que negar-se a si mesmo. Vai ter que abrir mão da sua própria vontade para que a minha vontade seja estabelecida e seja plena. Mas é certo que, por maior que seja a renúncia que você tiver que fazer, a recompensa é incomparavelmente maior. Então eu quero dizer para você que vale a pena renunciar a qualquer coisa por Jesus Cristo. Agora eu quero ler um outro texto que está em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, Paulo, ele está em Atenas, ele está em Corinto, escrevendo à igreja que estava em Corinto. Ele escreve esta carta a uma igreja, a um povo. Quando nós temos a oportunidade de ir a Israel, e algumas das viagens estivemos na Grécia, e temos uma programação para irmos à Grécia no próximo ano, indo a Israel e passando pela Grécia, e se você tem fé a gente vai junto. Amém? Quem tem boca vai a Roma, quem tem fé vai a Jerusalém. Então você é a pessoa da fé, então você vai a Jerusalém. E quando você vai à Grécia, sempre nós temos a oportunidade de fazer ali algumas rotas que foram feitas pelo apóstolo Paulo. E dentre esses caminhos nós vamos a Corinto, são ali ruínas da cidade. A Grécia é berço de filosofia. Os maiores filósofos da história nasceram ali. Platão, Aristóteles, Pitágoras, tantos outros. A sabedoria, os conceitos, as ideias, os pensamentos, toda essa formação de sabedoria, isso 500, 400, 300 e poucos anos antes de Cristo. Então eles eram muito evoluídos no pensamento. E Paulo ele entra nesse cenário e ele vai falar a respeito da cruz de Cristo. E olha o que ele vai dizer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz assim: pois a palavra, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Olha isso. A mensagem da cruz é loucura. O que é isso para eles? Uma insensatez, uma tolice. A mensagem da cruz, a mensagem que a cruz transmite, que é uma mensagem de salvação, de libertação, de cura, de restauração de vidas, de famílias, transformação de cidades, porque a mensagem da cruz traz consigo o poder para transformar pessoas, e não apenas pessoas em si, mas transformando pessoas, transformar o contexto de sociedade. Os lugares mais degradados que você possa imaginar pode ser transformado pelo poder da mensagem que emana da cruz de Cristo. Mas o Paulo ele entra nesse cenário aqui, ele vai dizer: olha, a mensagem da cruz, ela é loucura. Loucura para quem? É loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem que a cruz emite, porque a mensagem da cruz, eu disse, são duas chamadas. Uma para negar-nos a nós mesmos, mas a mensagem que Paulo vai proclamar aqui, mas ele vai falar também da renúncia em outros contextos. Mas nesta mensagem ele vai falar do poder que há nesta mensagem para a salvação, para a libertação, para a cura e para a transformação completa do ser humano. Poder regenerador, restaurador da palavra. Eu tive a oportunidade de conhecer um pregador que ele entrou para o mundo do crime. E ele foi alcançado pela palavra no presídio. E alcançado pela palavra lá no presídio, ele se tornou um proclamador e um pregador. Depois que ele sai do presídio, ele vai proclamar o evangelho, a palavra que o alcançou no presídio. Quem está falando isso é Paulo, mas eu não estou falando de Paulo, estou falando que eu conheci alguém. Mas eu também conheço a história de Paulo, outrora chamado Saulo. Quem era Saulo? Um homem completamente formatado do conceito religioso, uma percepção religiosa, que era preciso matar cristãos, aqueles que seguiam o caminho.
O próprio Saulo vai ser alcançado pela revelação de Jesus Cristo, e ele vai conhecer a mensagem que emana da cruz, que teve o poder de quebrar os grilhões e as cadeias que lhe prendiam, que fazia dele um homem permissível para assassinar cristãos. Ele foi alcançado por Jesus Cristo e vai se tornar um canal para proclamação. E ele está aqui escrevendo esta carta à igreja que estava em Corinto, o berço da filosofia. Ele está dizendo: olha, a mensagem da cruz é loucura, é uma insensatez, não faz sentido. Não faz sentido, ele diz, para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Paulo vai dizer assim: olha, quando ele chega em Roma, ele diz: eu estou pronto, eu estou preparado para vos anunciar o Evangelho, pois eu não me envergonho desta mensagem, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, diz primeiro do judeu e depois também do grego. A mensagem da cruz para os que estão de fora é uma loucura, não faz sentido, é uma insensatez, é um bando de ignorantes. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Mas olha o que ele vai dizer, o versículo 19, é Deus dizendo: destruirei a sabedoria dos sábios. Eu vou destruir a sabedoria dos sábios, eu vou aniquilar a inteligência dos inteligentes. Esses filósofos, eles vão ser confundidos, eles não vão entender, compreender, não vão poder ter esta percepção, porque eu vou tomar coisas, pessoas simples, coisas que não são, para trazer luz, revelação. E ele vai dizer: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. 20. E ele faz uma pergunta: onde está o sábio? Onde estão os filósofos? Onde eles estão? Onde está o escriba? O escriba era versado na lei de Moisés para copilar, para instruir. Falou: onde está o sábio? Onde estão os filósofos? Onde estão os escribas? Onde está o inquiridor, o contestador deste século? Aqueles que fazem os questionamentos, as perguntas difíceis. Onde eles estão? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Não faz sentido isto. Não faz sentido alguém morrer na cruz para salvar a humanidade. Não faz sentido. Na mente humana não faz sentido. Na mente do filósofo não faz sentido. Na mente dos inteligentes não faz sentido. Na mente dos sábios não faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. Alguém ter que morrer na cruz para a salvação da humanidade, isso é loucura. Isso é uma insensatez. Alguém diz: isso é o fim, do Evangelho. O Evangelho foi cravado na cruz e morreu na cruz. Oh. Na verdade, Jesus foi para a cruz para cumprir o que estava escrito, mas ele não permaneceu na cruz. Sabe por que a nossa cruz não tem aquela imagem? É chamado o crucifixo, é o Cristo crucificado, porque ele não está na cruz. Ele morreu, foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. A nossa cruz não tem Jesus crucificado. A nossa cruz, ela está vazia, assim como o túmulo está vazio. E o nosso Jesus está à destra do Pai, e ele intercede por nós. Não faz sentido, não faz sentido ter que negar-se a si mesmo, aborrecer o pai, a mãe, o filho, a filha. Não faz sentido. Essa mensagem não faz sentido. Mas não faz sentido. A mensagem da cruz não faz sentido. É loucura, é insensatez. Continue para mim no texto aqui, filha. O próximo versículo.
21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu a Deus, pela sua própria sabedoria. Olha só, o mundo, as pessoas não puderam e não podem conhecer a Deus por meio da sua própria sabedoria, por meio da sua própria inteligência. É impossível, por mais inteligente que você seja, você conhecer a Deus por meio da sua inteligência. É impossível. Mas diz o texto: aprove a Deus salvar os crentes, aqueles que creem, pela loucura da pregação. Aprove a Deus nos alcançar. Eu e você fomos alcançados pela loucura da pregação. Por que tanta resistência quanto à igreja de Cristo? Quando o nosso presidente foi à ONU e disse: há uma cristofobia no mundo, e muitos se levantaram contra, isso está estampado desde os dias de Jesus. Mas o que Jesus disse, está dito: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Se você aplaudia ele, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Não prevalecerão contra a igreja de Jesus. É possível que o diabo diga assim: mas já tem tanta igreja. Mas nós vamos abrir mais igrejas. É a única instituição que Deus estabeleceu na terra e deu autoridade para proclamar o evangelho, compartilhar o reino. O seu reino é a igreja. Não foi a uma ONG, uma fundação, um instituto, não. A ONG cumpre um papel importante, ou quase importante, porque muitas desviam do propósito, recebem recursos aos milhares e milhares e milhares e não cumprem o propósito. Há centenas e centenas de ONGs na Amazônia que recebem milhões e milhões e milhões de governos da Europa e outros governos e não cumprem o seu propósito. Simplesmente empregam pessoas e desviam-se dos propósitos. Se fosse para ajudar as pessoas que moram ali, na verdade eles teriam que estabelecer ONGs no sertão do Nordeste, onde as pessoas estão ali sem água para beber e tantas outras necessidades. Então a ONG, ela vai cumprir e pode cumprir, mas a maioria também se desviou do propósito. Mas diz o texto, versículo 22, porque os judeus pedem um sinal. Os judeus, eles pediam um sinal. Os gregos, eles buscam a sabedoria. E o versículo 23 diz: mas nós pregamos a quem? Nós pregamos a Cristo, que é o que? Escândalo para os judeus. É escândalo, não faz sentido. E loucura para os gregos. Mas nós pregamos a Cristo. É loucura. Loucura. É um escândalo e é loucura. O apóstolo Paulo diz: nós pregamos a Cristo. Então a mensagem da cruz, ela tem duas faces. A primeira face é onde Jesus nos chama para negar-nos a nós mesmos, a nossa própria vontade, para que a vontade do Pai seja estabelecida em nós e através de nós. Preste atenção. Eu e você que estamos aqui hoje somos frutos da proclamação do evangelho por uma geração que veio antes de nós. Eu e você aqui somos frutos da proclamação do evangelho de pessoas que decidiram muitas vezes deixar as suas próprias nações para vir ao nosso país, nos primórdios da nação, para a proclamação do evangelho. Isso vem passando de geração em geração. E a chamada que temos sobre nós hoje é para que passemos a tocha acesa para as próximas gerações. Ontem eu estava falando para a geração do relevantins, que são os nossos adolescentes. Estava com o Léo e eu estava falando a ele desse propósito, incendiar esta geração de crianças e adolescentes e jovens, para que nós participemos do maior avanço da história da igreja. Isso é possível? É possível. Preste atenção. Jesus fala a respeito do caminho. O caminho continua estreito.
Estreito é o caminho e a porta. Estreito é o caminho e a porta. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem caminhos bons, mas o final desses caminhos é morte. O caminho continua estreito, a porta continua estreita. A Bíblia fala a respeito de um jovem rico. Preste atenção, atente para isso. Deus ama a prosperidade do seu povo. Você crê? Eu creio. Eu acredito na prosperidade bíblica. Eu acredito. Se alguém chegar com questionamento, chegou tarde, porque existem questionamentos. Eu acredito na transferência de riqueza. Eu acredito. Aconteceu primeiro lá no Egito, aconteceu uma transferência. E Deus faz isso. Mas preste atenção. Nada, absolutamente nada pode tirar você do propósito maior, que é o que? A proclamação do Evangelho. Um jovem rico veio a Jesus e diz: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Eu acho que ele era carioca. Bom mestre, ele falava assim. Eu estou brincando. O que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: os mandamentos, guarda. Ele falou: não adulterarás, não matarás, tal, tal. Jesus fala, ele falou: guardo todos. Jesus falou: é verdade, só falta uma coisa. Vai e vende tudo que tem. A Bíblia diz que esse jovem saiu triste da presença de Jesus. Mas o problema em si não é o dinheiro. Jamais. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro. Não vale a pena você ter todo o sucesso deste mundo se esse sucesso te afasta do propósito. Você não foi chamado para ser um assistente de culto. Você foi chamado para ser a essência da igreja de Jesus Cristo. O organismo vivo, que opera, que funciona. Você foi chamado e foi estabelecido no corpo, para funcionar no corpo. Jesus vai dizer a ele: olha, vai e vende tudo. Ele saiu triste da presença de Jesus. Jesus não queria deixá-lo mais pobre, ou que ele abrisse mão dele. Não, porque Jesus na verdade viu o coração dele. Ele não poderia ter dois senhores, ele tinha que fazer uma escolha. Jesus disse: olha, não é possível que alguém sirva a Mamon e sirva, e aí ele está relacionado assim, que se torne servo, vive exclusivamente para isso. Deus quer que você produza riqueza, e você vai produzir muita riqueza, mas você jamais vai se desviar do propósito, porque existe um propósito nisso. Diga: eu recebo. Você vai produzir muita riqueza, e você jamais vai se desviar do propósito, que o principal é o estabelecimento do reino de Deus. Quando ele foi embora, os discípulos de Jesus vieram e falou: olha, quão difícil esse tipo de gente vai entrar no reino. Jesus falou: olha, é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Daí Jesus vai falar: olha, não é impossível que o rico entre, é impossível que aqueles que confiam nas riquezas entrem, porque a confiança está lá, a resposta está lá. Jesus está trazendo um ensinamento, mas ele já saiu da presença de Jesus, ele saiu no meio da mensagem. Algumas pessoas vão levantando e vão saindo. E Pedro vem a Jesus juntamente com os discípulos e diz assim: mestre, e nós que deixamos tudo para segui-lo, o que a gente ganha com isso? Presta atenção. Não existe nenhuma coisa que você abra mão que seja maior do que a recompensa. Não existe. Pode pensar em qualquer coisa. Se você abrir mão, a recompensa, para servir a Jesus, a recompensa vai ser sempre maior. Pedro veio a Jesus e disse: nós largamos tudo. Largamos o barquinho, o negócio da pesca, a indústria de peixe, da pesca. Nós largamos isso. O que a gente ganha com isso? Ele falou: Pedro, presta atenção. Aquele que deixa casa, pai, mãe, irmãos, irmãs, tudo neste mundo, por amor de mim e do Evangelho, saiba você, Pedro, que nesta vida, neste presente século, vai receber 100 vezes mais. Em casa, irmãos, pai, mães. Isso é extraordinário. Presta atenção. Olha quantos irmãos, nós somos uma família. Somos ou não somos? Nós somos uma família. Nós aqui somos uma família. Quantos irmãos você já ganhou? Você foi acrescentado. A proposta é boa.
Eu vou encerrar com o texto que está em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Você já viu esse texto várias vezes. Filipenses 2, 5. Diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus veio assim, descendo, como que sendo aniquilado. Isso é uma insensatez, não faz sentido. Ele foi abrindo mão, negando-se a si mesmo. E no Getsemane, ele faz uma oração, diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, que seja feita a sua vontade. Eu estou disposto a pagar o preço que for preciso para a salvação de toda a humanidade. E porque Jesus fez isso, vai começar o processo de exaltação. Primeiro degrau, Deus o exaltou soberanamente. Ele vai se tornar como um soberano, é aquele que reina. E olha só, ele deu um nome que está sobre todo nome. Não existe um nome que seja maior do que o nome de Jesus, é a maior autoridade. Outro dia eu vi o Trump, e as pessoas dizendo: você é o homem mais importante do planeta. Ele disse: eu não, Jesus Christ, é Jesus Cristo. Os Beatles acharam que eram mais famosos do que Jesus Cristo. Não existe um nome que seja maior do que o nome de Jesus, porque o Pai o fez assim. Por que o Pai o fez assim? Porque Ele negou-se a si mesmo, Ele humilhou-se a si mesmo, na disposição de servir, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Meu irmão, olha, vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver um filme chamado Armagedon, que é a batalha final. Há uma cena em que o diabo mesmo, a encenação, vem e se prostra diante de Jesus, e contrariado ele vai dizer: Nazareno, e vai confessar: Ele é o Senhor. As duas faces da cruz. A cruz que nos chama para negar-nos a nós mesmos, e a mensagem da cruz, que é uma mensagem para a salvação, redenção, perdão. Fomos alcançados por Jesus Cristo. Curva a sua cabeça. Que você saiba, isso seja fixado no seu coração, que a renúncia que você fizer, por maior que ela seja, jamais será maior do que a recompensa que Deus tem para você.